Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Fabem, nossa casa de misericórdia, de amor e fraternidade. Muitos de nós, hoje, essa tarde, deixaram nossos os lares para estar aqui, para aprender um pouquinho mais da doutrina espírita e reconfortar a alma. Vou passar agora para a nossa leitura preparatória. Nossa querida Amanda. Boa tarde a todos. Do livro Minutos com Chico Xavier, José Carlos de Luca. É o capítulo Confia no Poder de Deus. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho, quando os sofrimentos parecerem insuportáveis, restabeleçamos, em regime de urgência, nossa confiança irrestrita no poder de Deus. Não se julgue abandonado pela sorte. Deus é seu Pai e ele o tem sob suas vistas 24 horas por dia. Não pense que Deus se omite. Seu Pai espera o momento certo para agir. Não acredite que exista algum poder superior a Deus, sendo Ele onipotente, único, soberano, e ninguém possui poder igual ou superior ao próprio Criador. A confiança no poder divino gera segurança íntima, produz alegria e afasta o medo. Não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou a revolta. Tampouco queira ensinar o que ele deve fazer. Tenha certeza de que seu Pai sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo como se isso fosse possível. Deus é justo e soberanamente bom. Portanto, tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não seja visível em um primeiro momento. Pare de lutar desesperadamente. Faça a sua parte. Sim, mas dê uma chance a Deus. Obrigado, Amanda. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso coração para nosso Mestre Jesus, que nos protege, que nos ampara todos os dias. Vamos a pedir a bênção para essa tarde de hoje, para aprender um pouquinho mais e, como sempre, enriquecer nossa alma. Vamos pedir a bênção para nosso querido palestrante, para que faça uma boa palestra para nós, que possa nos dirigir com ele. Muito obrigado, Senhor, que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. Vou convidar agora nosso querido Júnior, que nos traz um tema do Chico Xavier, missão, fé e perseverança. Sua palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações. Naturalmente que nós não temos pretensão de fazer palestra, nós gostaríamos apenas de aproveitar essa oportunidade para conversar com nossos irmãos e nossas irmãs a respeito do nosso querido Francisco Amor Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910. Então, nesse mês, né, todo o movimento espírita e todo o Brasil, na verdade, uma vez que Chico Xavier foi eleito brasileiro do século, né, dados testemunhos de amor e os exemplos que ele nos trouxe.
Então, nós gostaríamos de conversar um pouquinho, relembrar algumas histórias do Chico Xavier e compartilhar com nossos irmãos e nossas irmãs. Albert Einstein certa vez disse que as futuras gerações teriam muita dificuldade para compreender e acreditar que um homem como Mahatma Gandhi teria caminhado sobre a terra em carne e osso. E nós poderíamos dizer a mesma coisa a respeito de Francisco Cândido Xavier. As futuras gerações também terão muita dificuldade para acreditar e compreender que um homem como Chico Xavier, em carne e osso, tenha caminhado sobre a terra, porque a sua vida, e nós gostaríamos de, nessa conversa, destacar não apenas o Chico Xavier, médium extraordinário que todos nós conhecemos, considerado pelos estudiosos do espiritualismo como a maior antena psíquica do espiritualismo moderno. Um homem que foi capaz de trazer do mundo espiritual, quando estava ainda encarnado, mais de 400 obras que versavam sobre os mais diversos assuntos: filosofia, ciência, religião, história, não é? E fazendo através de estilos como prosa, como poemas, como contos, como apólogos, um homem que tinha praticamente todas as expressões da faculdade mediúnica conhecidas. Então, esse médium extraordinário é de conhecimento de todos nós, mas nós gostaríamos de abordar nessa tarde um pouquinho a sua dimensão humana. O Chico Xavier, homem, ser humano, que teve que superar tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas limitações, para nos trazer um testemunho do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita, deixar esse legado para nós e trazer também um manancial de conhecimentos vindo do mundo espiritual, que nós vamos precisar reencarnar 40, 50 vezes para compreender, para estudar e compreender essa obra magnífica que, na atualidade, já beira 500 volumes, porque ele deixou muitas mensagens que não foram enfeixadas em livros. E editoras de São Paulo e de Minas Gerais têm feito o trabalho de compilar essas mensagens, organizá-las na forma de volumes que vão nos surpreendendo dia a dia com a riqueza que Chico Xavier trouxe nessa parceria maravilhosa com o mundo espiritual. Mas ele nasceu numa família paupérrima, na cidade de Pedro Leopoldo, no Brasil agrário de 1910, uma cidadezinha que contava com 4.000, 5.000 habitantes naquela época, tinha muitos irmãos. E aos 5 anos, Francisco Amor Xavier ficou órfão. O pai, o senhor João Cândido Xavier, não tinha condição de criar aquela prole imensa, então ele saiu distribuindo os filhos. E Chico Xavier ficou aos cuidados da senhora, sua madrinha, Rita de Cássia. Acontece que a senhora Rita de Cássia era uma mulher obsediada, e ela aplicava ao Chico um verdadeiro regime de torturas. Ele recebia pelo menos 3 surras todos os dias. E como se não bastasse as surras, ela ainda com requintes de crueldade espetava um garfo na barriga da criança, que corria desesperada, procurando refúgio no quintal da casa, aos prantos, gemendo de dor. E naquele regime, não é, naquela convivência dolorosa,
ele começou a sentir falta das orações que a sua mãe fazia com ele, a Dona Maria João de Deus, lavadeira do Rio das Velhas, em Pedro Leopoldo. Começou a sentir falta porque ela havia ensinado a orar de joelhos, era católica, e esse hábito que ele conservou até a desencarnação. Então, numa tarde de muito sofrimento, ele fechou os olhinhos e fez a oração. Quando ele abriu os olhos, a mãe estava ao seu lado. Vinha ao socorro do filho. E a partir de então, ela o acompanhou e o sustentou durante algum tempo. E ele chorando, a mãe pedia que ele tivesse fé em Jesus, que tivesse paciência com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. Ela, não satisfeita, deixava o menino com fome, às vezes 2 dias, 3 dias com fome. Numa dessas tardes, Chico Xavier, faminto, vai também ao quintal procurando refúgio, procurando respirar. Faz uma prece e Dona Maria João de Deus aparece para ele e ele chora: Mamãe, eu estou com fome, estou com muita fome. E ela diz: Meu filho, confie em Jesus, tenha fé em Deus. Mas eu estou com fome, eu quero comer. Era uma criança de 5, 6 anos. Tenha confiança plena em Deus e Jesus, que nunca nos abandona. E assim o Chico fez. Passaram-se alguns instantes e ele viu um cachorro que vinha correndo em direção ao quintal e trazia na boca um jatobá. Os senhores sabem o que é jatobá? Eu não sabia, é um fruto grande, né? Ele vinha com o jatobá na boca e entregou para o Chico Xavier, deixou cair perto do Chico. Nisso, a mãe dele aparece novamente e fala: Tá vendo, meu filho? Quando nós temos confiança em Deus, em Jesus, até os animais nos ajudam. Pegue esse fruto, misture com a água, que dará um bom alimento. E assim ele fez. Havia no convívio da senhora Rita de Cássia um menino chamado Moacir, que era sobrinho dela. E essa criança apareceu com uma úlcera muito grande na perna, que nada curava. Imagine os senhores, uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, 1910, 1900 e alguma coisa, nada curava aquela úlcera. E na região era muito comum as curandeiras. Apareceu uma benzedeira, uma curandeira na casa da senhora Rita de Cássia e disse que ela precisava fazer uma simpatia. Ela precisava, durante 3 sextas-feiras consecutivas, arrumar uma criança para lamber a ferida do Moacir. A dona Rita de Cássia então perguntou: O Chico serve? A curandeira disse: "Sim, serve, serve." Quando ele ouviu aquela conversa, saiu correndo em carreira desabalada novamente para o quintal, para debaixo da árvore, aos prantos, desesperado, coitado. Fez novamente a prece. Eis que Dona Maria João de Deus aparece mais uma vez. Meu filho, o que está acontecendo? Por que você está chorando tanto? Ah, a senhora não está sabendo que eu vou ter que lamber a ferida do Moacir? Meu filho, obedeça os mais velhos. Obedeça a sua madrinha, porque as crianças que não obedecem aos mais velhos ficam antipatizadas. Ninguém confia mais nelas. Tenha confiança em Deus e Jesus. Se você obedecer à sua madrinha, nós teremos como ajudar o Moacir. E assim o Chico fez. Passou a lamber a ferida do Moacir na perna. Na segunda sexta-feira, eram 3 sextas-feiras a simpatia.
Na segunda sexta-feira, a ferida tinha desaparecido por completo, havia sumido. Dona Maria João de Deus apareceu para ele novamente. Viu, meu filho, como Jesus é misericordioso conosco? O Moacir vai ficar curado. E o Chico ganhou um prêmio. Naquela semana ele pôde almoçar e jantar, não ficou com fome. Mas a Dona Maria João de Deus, certa feita, disse a ele que ela pediria a Jesus que enviasse um anjo para tomar conta de Chico Xavier. E esse anjo realmente apareceu na figura de Dona Cidália. Dona Cidália foi a segunda esposa de João Cândido Xavier, pai do Chico. Mas para aceitar casar com ele, ela fez uma exigência. Ele teria que reunir toda a prole, todos os 9 filhos. Então, ele, interessado no casamento, naturalmente atendeu a exigência e reuniu os 9 filhos. E Dona Cidália, então, tomava conta da família como se fossem filhos biológicos. Cuidava do Chico como se ele fosse filho da própria carne. E ele tinha um amor muito grande por ela. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Chico Xavier tinha praticamente todos os dons mediúnicos, inclusive a presciência. Quando Dona Cidália estava já no processo da desencarnação, ele sabia que ela ia voltar ao mundo espiritual. Ele se aproximou ainda mais dela. Mãe, não me abandone, não me abandone. Eu não posso ficar órfão pela segunda vez, sofrer tanto, já sofri tanto. E Dona Cidália então veio desencarnar. No recinto onde o corpo foi velado, Chico viu quando desciam do teto glóbulos brancos, pequenas esferas brancas, luminosas, que quando tocaram o solo assumiram a forma humana. Eram os espíritos que vinham desligar a Dona Cidália do corpo. Então aplicaram um passe magnético, sempre da direção da testa até os pés, desligaram Dona Cidália e colocaram de pé na nova gravidade. E o Chico, prestando atenção naqueles seres espirituais, percebeu que eles tinham asas. Havia uma formação no corpo espiritual, nas costas, que lembravam asas, formato de asas. E a Dona Cidália via que ele estava testemunhando toda a cena. E o Chico viu, inclusive, que a própria Dona Cidália também tinha essas formações aladas nas costas. Era o anjo que a Dona Maria João de Deus havia prometido ao Chico Xavier. Ele viu quando eles subiram, atravessaram o teto e retornaram ao mundo espiritual. No ano de 1927, o Chico, já com 17 anos, a sua irmã Maria Xavier ficou muito doente, muito doente. Ela padecia de um processo obsessivo muito doloroso e foi atendida, curada pelo casal Perácio, o senhor José Hermínio Xavier e a senhora Carmen, perdão, o senhor José Hermínio Perácio e a senhora Carmen Perácio, um casal de espíritas de Belo Horizonte que veio até Pedro Leopoldo para cuidar da senhora Maria Xavier, irmã do Chico Xavier. E assim aconteceu na casa dos Xavier em Pedro Leopoldo, a primeira sessão espírita. O senhor José Hermínio Perácio fez uma prece ardente. Em cima da mesa haviam 2 volumes, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Depois que ele terminou a prece ardente, a senhora Maria João de Deus, mãe do Chico, que havia interrompido o contato com ele já há algum tempo, há bastante tempo, se manifesta através da dona Carmen Perácio, esposa do senhor José Hermínio Perácio, e dita longas mensagens para os filhos que estavam presentes à reunião.
E uma mensagem é especialmente direcionada ao Chico. Nessa mensagem, ela diz: Meu filho, esses dois livros que estão sobre a mesa são dois volumes de luz, são duas pérolas de luz. Estude-os com afinco e cumpra com as suas obrigações, com seus deveres, porque Deus futuramente vai direcionar a sua atividade. O Chico então passou a se dedicar à leitura e ao estudo daqueles livros. A sua irmã ficou curada do processo obsessivo e ele então se tornou espírita aos 17 anos por conta da cura da sua irmã, da obsessão. Então, aos 17 anos, veio a consciência espírita e ele decidiu que era necessário fundar uma casa espírita em Pedro Leopoldo. Ele, juntamente com seu irmão José Xavier, havia um barracão onde que pertencia ao seu José Xavier e eles fundaram a casa espírita lá. E batizaram a casa espírita com o nome de Luiz Gonzaga. Mas não é aquele Luiz Gonzaga que vocês estão pensando, não. Não é o rei do Baião, não. Por que Luiz Gonzaga? Porque durante o processo de tratamento que resultou na cura da senhora Maria Xavier, São Luís Gonzaga foi um dos espíritos que a ajudou. E no catolicismo, São Luís Gonzaga é conhecido como protetor dos jovens e dos estudantes. Então eles acharam que tinha tudo a ver, porque o Chico era um homem de 17 anos, um jovem de 17 anos, que ia fundar uma casa espírita. E São Luís Gonzaga havia ajudado no processo de cura da sua irmã. Ele atendeu à sugestão dos espíritos superiores e deu o nome da primeira casa espírita que ele fundou em Pedro Leopoldo de Centro Espírita Luís Gonzaga. As sessões no Luiz Gonzaga aconteciam sempre às segundas e às sextas-feiras, às 20 horas. Então, foi aquele alvoroço, aquela maravilha. Muitas pessoas apareceram interessadas em colaborar. Uns queriam ser médiuns psicógrafos, outros queriam desenvolver incorporação, outros, entusiasmados, queriam até fundar um hospital espírita. Eis que chega na cidade de Pedro Leopoldo, vindo da região de Pirapora, também em Minas Gerais, Dona Rita Silva, com 4 filhas obsidiadas. A situação das meninas inspirava misericórdia e compaixão. Elas faziam crises de loucura, mordiam-se umas às outras, gritavam blasfêmias. A situação era tão dolorosa que uma delas chegou acorrentada em Pedro Leopoldo. A senhora Maria João de Deus, então, numa das sessões no Luiz Gonzaga, vem e dita uma mensagem mais ou menos nesses termos: Meus amigos, nós temos pedido trabalho e Jesus nos enviou o trabalho. As nossas irmãs precisam ser atendidas aqui no Centro Luiz Gonzaga, porque a fraternidade é a luz do Espiritismo. Trabalhemos com Jesus e cooperemos com nossas irmãs. Esse episódio ocorreu numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, dia da sessão subsequente, Chico Amor Xavier e José Xavier encontravam-se completamente sozinhos com as 4 obsediadas. Os entusiastas haviam desaparecido. As lutas eram muito grandes, as incompreensões, as dificuldades, as críticas, mas Chico Xavier e José Xavier perseveravam. Mas o Chico trabalhava, acordava às 6 horas da manhã para fazer tarefas domésticas às 7
entrava na fábrica para trabalhar às 8 e trabalhava até às 11 horas da noite. O trabalho era muito exaustivo, então ele arranjou um trabalho um pouquinho mais leve. Ele pegava de 6:30 da manhã e até às 20 horas, para sustentar a família de 9 irmãos. E à noite tinha que ir para o centro. Uma dessas noites ele estava muito cansado, ainda tinha que ir para a casa espírita. Então ele veio matutando naquele jeito mineiro, profundo, né? Será que vale a pena tanto combate? Será que vale a pena mesmo eu me dedicar ao serviço da mediunidade? Enfrentar tantas lutas? Eu estou cansado. Afinal de contas, Jesus já veio ao mundo e ensinou tudo aos homens. Não seria melhor deixar a terra e tudo aquilo que diz respeito aos homens sob os cuidados de Jesus? Aí vocês sabem como é que é a mãe, não é? Mãe tem o sexto sentido, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem Dona Maria João de Deus novamente, aparece para ele e fala assim: Chico, abra o Novo Testamento. O Evangelho de Jesus sempre traz para nós respostas para as nossas dúvidas. E o Chico, naquela época, os filhos obedeciam às mães. O Chico, então, o Chico, então, abriu o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, e caiu no capítulo 1, versículo 1 dos Atos dos Apóstolos, que é considerado pelos estudiosos como a sequência do Evangelho de Lucas, uma vez que foi o próprio apóstolo que escreveu os Atos. Ó Teófilo, no primeiro livro, relatei tudo o que Jesus começou a ensinar e a fazer. Dona Maria João de Deus não perdeu a oportunidade de acordar o Chico para sua tarefa e disse, emendou: Tá vendo, meu filho? Pelo relato dos apóstolos, pela narração dos apóstolos, nós ficamos sabendo que o Evangelho é um relato das maravilhas que nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Cooperemos com Jesus. Afinal de contas, a construção do reino de Deus na terra ainda está muito longe de se concretizar e Jesus continua trabalhando. Que mãe maravilhosa, hein? Aí ficou o Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, arremata a lição dizendo, e ficou a lição, realmente, ficou a lição, né? Certa feita, a mediunidade de Chico Xavier era tão exuberante que formava-se em torno dele um verdadeiro séquito de pessoas, de curiosos, de críticos, de céticos. Ah, via espírito, não via espírito, era médium, não era médium. E o Chico tentava explicar para as pessoas, mas não conseguia, ele ficava irritado, ficava frustrado. E quando chegava na hora das orações, à noite, ele estava desanimado, triste. Vem Dona Maria João de Deus novamente, aparece para ele. O que que foi, Chico? Por que que você está triste assim? Tá tão desanimado? O remédio para suas inquietações é a água da paz. A água da paz. No outro dia, Chico rodou Pedro Leopoldo todinha nas farmácias procurando o remédio da água da paz, não achou. Aí ele foi até Belo Horizonte, 42 quilômetros de distância. Procurou nas farmácias de Belo Horizonte a água da paz, não achou. Aí voltou frustrado, acabrunhado. A mãe aparece para ele novamente e fala: Ó, mãe, não achei o remédio que a senhora receitou. Não achei em farmácia nenhuma. Ela sorriu, olhou para ele e falou assim: Meu filho,
Você não precisava ter viajado para comprar esse remédio, não. Esse remédio está dentro da nossa casa. Pode ser a água do pote. Toda vez que uma pessoa vier te provocar, você pega um pouquinho da água da paz e coloca na boca. Quando vier a tentação de responder, de se defender, de argumentar, você segura a água da paz na boca, até a tentação passar. Depois você engole, Chico, a água da paz. Que santo remédio, que santo remédio, hein? Resolveria tantos problemas. E o caso da besta? Certa vez, um amigo de Chico Xavier de Pedro Leopoldo não era espírita, era católico. Mas ele estava muito entusiasmado com a mediunidade de Chico Xavier. E ele ficou sabendo de um escritor famoso de Belo Horizonte que estava de passagem por Pedro Leopoldo. E ele ficou muito animado, queria apresentar o Chico a esse escritor famoso. Então o Chico vestiu o melhor terno que ele tinha, passou o melhor perfume, pegou a pastinha com as mensagens, porque nessa época, 1931, ele já estava recebendo as mensagens do Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro da Lavra Psicográfica de Chico Xavier, que teve a sua edição definitiva em 1932. Então pegou as mensagens na pastinha e foi. Chegou lá, no encontro, o amigo falou: Eis aqui o médium, o jovem médium que eu queria te apresentar. Ah, pois não. Aí o Chico entregou a pasta com as mensagens para ele, aí ele fez uma rápida leitura dos versos, olhou para o Chico, olhou para o amigo dele e falou: Isso aqui é uma bobagem. Esse rapaz é uma besta. Aí o Chico tremeu, coitado. Aí falou, o amigo dele virou e falou assim: Mas, senhor, o Chico Xavier é um homem sério. Ele abraça o espiritismo como doutrina. Ah, então ele é uma besta espírita. Aí o Chico voltou para casa decepcionado, coitado, acabrunhado, triste da vida. Estava lá nas orações, vem a mãezinha novamente. O que houve, meu filho? Assim, se fazendo de desavisada, como se não soubesse de nada que tinha acontecido, né? Do jeito que as mães fazem, mas sabia de tudo. O que que aconteceu, Chico? Você está triste, chorando? Ah, a senhora viu como é que eu fui insultado? Não vi não, meu filho. O que que aconteceu? Eu fui chamado de besta. Aí a mãe virou para ele e falou assim: Olha, Chico, não vejo assim como um insulto, não. Na verdade, você foi honrado, você foi elogiado. Que a besta é um animal útil, é um animal de trabalho. Ah, mas ele me chamou de besta espírita. Vai, Chico, façamos assim. Você passa a se considerar uma besta a serviço do espiritismo. Se você não der coice, você vai, você vai se transformar no elemento útil, no animal valioso. Aí o Chico ficou olhando assim, tadinho, sem compreender muito bem, decepcionado, porque não era isso que ele queria ouvir, né? Aí a mãe olhou para ele e falou assim: Não é bem assim, Chico? Não é mesmo assim? Aí ele olhou, olhou, é, né? É desse jeito. Então, vejam, meus irmãos, que Chico Xavier, claramente um espírito superior, mas ele também atravessou as dificuldades, teve que superar as incompreensões, os ataques, muitas vezes gratuitos, a intolerância, a incompreensão humana. Já em 1927, o Luiz Gonzaga tinha 5 trabalhadores: Chico Xavier, seu irmão José Xavier, José Hermínio Perácio, Carmen Perácio e a Gina Xavier, que era cunhada do Chico. Só que a Gina Xavier ficou doente, teve que se afastar do Luiz Gonzaga.
O casal Perácio teve que voltar para Belo Horizonte por conta de assuntos familiares. E o José Xavier tinha uma dívida. Ele era celeiro, confeccionava celas de animais. E o credor aceitou receber a dívida desde que ele prestasse trabalhos, serviços noturnos. Resultado: Chico Xavier se pegou sozinho dentro do Luiz Gonzaga, e na primeira noite que ele estava lá sozinho, sem saber o que fazer, ele falou assim: "Eu vou embora." Já ia saindo do centro, aí aparece quem? Emmanuel. Aparece Emmanuel para ele, fala assim: "Ué, Chico, você vai onde?" "Eu vou embora. Nós não temos frequentador?" "Não, Chico. Nós não podemos encerrar a tarefa. Prossigamos com o trabalho." "Mas prosseguir como, meu irmão? Nós não temos frequentador?" "E eu, Chico? Eu também preciso ouvir o Evangelho para reduzir meus erros." E os outros espíritos que estão aqui, essa multidão de espíritos em sofrimento, precisando de consolo, de esclarecimento. O senhor abra a reunião no horário regulamentar, às 20 horas, só faça a prece, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma leitura, comente, e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Que mentor maravilhoso, não é? E assim ele fez. De 1932 a 1934, centro aberto, as portas abertas, janelas abertas, centro iluminado, está lá Chico Xavier. Fazer oração sozinho. As pessoas estão passando lá na porta, estão passando na janela, olhando para dentro do centro, e está Chico Xavier. Fazer oração, ninguém dentro do centro, ninguém dentro do centro. Fazer oração, abrir o Evangelho, fazer uma leitura em voz alta, fazer um comentário em voz alta. E as pessoas olhavam assim, e falavam: "Coitado desse rapaz, agora acabou de enlouquecer." E nessa época, vejam como o mundo espiritual superior vai dirigindo a mediunidade de Chico Xavier, né, de acordo com a necessidade, com a missão que ele tinha. Nessa época, a vidência se acentuou. E ele começou a ver uma multidão de espíritos que vinham para a casa espírita em busca de paz e de refazimento. Os espíritos faziam perguntas a ele a respeito da lição do Senhor que era lida naquela sessão, e ele respondia em voz alta. E as pessoas do lado de fora, nada. Mas a família tinha um acordo, porque ele continuava firme, cumprindo as suas obrigações, trabalhando sol a sol para poder sustentar a família. Então, enquanto o Chico estivesse trabalhando, ninguém na família podia falar que ele era doido, porque afinal de contas ele estava cumprindo com as suas obrigações. A lição que nós temos a oportunidade de aprender com Chico Xavier é de que o trabalho nos sustenta, né? Nos sustenta, nos protege, nos garante a dignidade, não é? E assim ele fez de 1932 a 1934, sozinho, dentro da casa espírita. Há uma biografia que se transformou depois num roteiro de livro, escrita pelo Marcel Souto Maior, que não é espírita, e nessa biografia há um capítulo intitulado Mandato Mediúnico. Mandato mediúnico. O Chico Xavier, então, confidenciou ao Marcel Souto Maior que, quando ele recebeu o livro 200, mais ou menos, inclusive existe um livro chamado Linha 200, celebrando o 200º livro psicografado por Chico Xavier. Quando ele recebeu essa obra, ele virou para Emmanuel e falou assim: "Olha só, na doutrina espírita, nós aprendemos que existe livre-arbítrio. Então, e se eu não quiser continuar com essa tarefa? Afinal de contas, já psicografei 200 livros, já cumpri minha obrigação, eu tenho minha vida também, sou um ser humano, e acho que meu trabalho já está feito, já dei minha contribuição.
Aí Emmanuel está escutando, está escutando. É isso mesmo, Chico, você tem razão. Na doutrina espírita, nós realmente aprendemos que existe o livre-arbítrio. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Se você quiser, então, abandonar a tarefa, nós estamos autorizados a retirá-lo imediatamente do corpo físico. Então, ele compreendeu que estava realmente como uma besta espírita, né? Sob o redil dos espíritos superiores. Então, mais uma nuance dessa face humana de Chico Xavier, que precisou superar tantas dificuldades, tantas limitações, imposições próprias da vida no corpo de carne e osso, afinal ele era um homem, como qualquer um de nós, para nos trazer essa beleza toda, essa riqueza toda, não é? E pensando a respeito do mandato mediúnico, nós podemos assim classificar a obra de Chico Xavier, a obra mediúnica de Chico Xavier, em algumas fases. A primeira fase nós podemos chamar da fase da revelação. É aquele episódio famoso do encontro com Emmanuel no açude de Pedro Leopoldo. Àquela altura, meus irmãos, Chico Xavier já vinha psicografando há 5 anos diversas mensagens de espíritos inominados. Emmanuel chega para ele e fala assim: você vai jogar tudo fora, vai descartar tudo, porque não havia segurança mediúnica ainda. Então, quando o Emmanuel chega para dar sustentação ao trabalho mediúnico, aparecem os poetas. Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, né? Alta de Souza. Aí ele vai começar, então, a psicografar o Parnaso de Além Túmulo. Nós vemos, assim, às vezes, nas casas espíritas, médiuns muito apressados, com poucos, não querem nem estudar, na verdade, mas já querem psicografar Nosso Lar 2, Paulo Estevão 2. Chico Xavier levou 5 anos, não é? 5 anos. Então, essa é a fase da revelação, do aviso, quando Emmanuel chama para o trabalho. Você quer mesmo, Chico, trabalhar na mediunidade com Jesus? Ah, o senhor acha que eu levo jeito, que eu tenho alguma condição? Ah, sim, desde que você atenda 3 condições. Qual que é a primeira? Que você tenha disciplina, Chico. E a segunda? Que você tenha disciplina, Chico. E a terceira? Qual que é a terceira? Disciplina, Chico. Então tá bom. A segunda fase é a fase do esclarecimento. Nós podemos dizer assim: é a fase que Chico Xavier nos traz obras monumentais, como Nosso Lar, como Paulo Estevão. Nosso Lar foi uma obra que já causou impacto e alvoroço lá na época da publicação. A Federação Espírita Brasileira não quis publicar o livro. Segurou muito tempo, engavetou aqueles manuscritos até que houvesse, vamos dizer assim, clima para que a obra pudesse ser publicada. E ainda hoje existem por aí muitos entendidos que contestam o Nosso Lar, não é? Paulo Estevão desdobra o Ato dos Apóstolos de maneira fantástica. Quem não leu, acho que todo mundo aqui leu essa obra maravilhosa, que deve ser lida, relida e estudada, não é? A terceira fase, nós podemos dizer que é a fase consoladora, que era a fase que Chico Xavier mais amava. A fase das cartas consoladoras para as pessoas que haviam perdido entes queridos. Chico Xavier consolou milhares de pessoas. E essas mensagens foram enfeixadas em vários livros que nós gostaríamos de destacar aqui. Somos Seis. Somos Seis vai trazer o relato de Volquimar Carvalho dos Santos, que morreu no famoso episódio do Joelma, do edifício Joelma, no 23º andar. Ela trabalhava exatamente no 23º andar, no departamento de processamento de dados de um banco, e não teve tempo de escapar, morreu, não é? E ela traz nas cartas um elemento que foi suficiente para atestar a autenticidade
porque ela fala da volastonita. Olha que nome lindo! Volastonita, que é o silicato de cálcio, que era um elemento. Chico Xavier ia lá saber o que é volastonita? É só um parênteses aqui. Mas era um elemento que estava muito presente nos documentos técnicos e em trabalhos específicos que ela manuseava, ela tinha acesso. Então ela faz questão de fazer referência e o Chico grafa sem erro. Foi o suficiente para a família acreditar naquela comunicação. Há também ali resgate e amor. Resgate e Amor, que conta a história de Hélio Osamo Daiquara, filho de Hélio Daiquara e Sayoko Daiquara. Eles estavam descendo a rodovia Bertioga-Guarujá, no engarrafamento, quando a criança resolve, vira para o pai e fala: Pai, eu vou te ajudar a empurrar o carro. Carro parado no engarrafamento. Abre a porta traseira do veículo, sai e finge que está empurrando o carro. Nisso vem outro carro e esmaga a criança. Esmaga a criança. Ela é recebida no mundo espiritual pelos amigos budistas. E o Dr. Bezerra de Menezes vem e traz uma mensagem nesse livro, Resgate e Amor, dizendo que ela estava sob os cuidados de Alfred Percy Sidney, um grande budista, mestre budista esotérico. Ela narra, entre algumas mensagens que estão lá, que a ferida que ela tinha, o formato da ferida que ela tinha na região do abdômen, produto da colisão, lembrava a ferida do harakiri. O harakiri é um gesto ritualístico de suicídio na tradição oriental, não é? Mas a família, sabendo da notícia, ficou consolada, não é? A quarta fase da obra mediúnica de Chico Xavier, se nós podemos assim classificar, é a fase em que essa parceria maravilhosa do Chico com o mundo espiritual vem explicar Allan Kardec. Então, nós temos o Livro dos Espíritos desdobrado na obra magnífica Religião dos Espíritos e O Consolador, com 411 perguntas e respostas de Emmanuel. Nós temos o Livro dos Médiuns, desdobrado, comentado e aprofundado por Emmanuel na obra fantástica Seara dos Médiuns, na obra Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, em que André Luiz vai esmiuçar o mecanismo da comunicação entre os chamados mortos e vivos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo sendo explicado por uma pleiade de espíritos de escola, no volume fantástico intitulado O Espírito da Verdade, em que as vozes dos céus vêm nos ensinar, nos explicar as instruções espirituais que estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que dizer, meus irmãos e minhas irmãs, da coleção Fonte Viva? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, o próprio Fonte Viva, em que Emmanuel, num esforço hercúleo, vai comentando versículo por versículo do Evangelho, abrindo o horizonte novo de compreensão para nós, reconhecido pelos estudiosos por esse esforço como sendo o quinto evangelista. Que pensar dessa riqueza maravilhosa, não é? Temos o céu e o inferno também desdobrado pelo mundo espiritual, através da obra psicográfica de Chico Xavier, no livro muito esclarecedor, iluminativo, de Emmanuel, denominado Justiça Divina. E temos em André Luiz a ação e reação e o romance que nem todos estão preparados, não romance, melhor dizendo, o relato que André Luiz traz do mundo espiritual,
que necessita de bastante maturidade e preparo espiritual de todos nós para compreender e ler, que é Libertação. Esse livro também tem uma história particular. Quando a Federação Espírita Brasileira recebeu os originais, eles se assustaram. As informações que estavam ali eram chocantes demais para o movimento espírita naquela época. E entraram em contato com Chico. Falo, Chico, é isso mesmo? Nós podemos publicar essa obra do jeito que está aqui? O Chico então entrou em contato com Emmanuel, e Emmanuel então pediu à equipe de André Luiz, e aí nós ficamos sabendo que André Luiz não escreveu a sua obra sozinho, naturalmente. Ele tinha uma equipe de espíritos, da qual fazia parte Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo. Essa equipe então vai revisar o conteúdo de Libertação, enviar os novos manuscritos à Federação Espírita Brasileira para que a obra seja publicada. Uma obra densa, reveladora para todos nós, não é? E, finalmente, a Gênese, que é explicada e desdobrada num livro que é facinho de entender, que nós podemos ter até como livro de cabeceira, deixar do lado da cama assim, todo dia ler uma página antes de dormir. Um livro muito fácil de ser compreendido. Evolução em Dois Mundos. Por isso que eu falei que vou precisar 50 encarnações para conseguir compreender a obra de Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos. Nós temos o desdobramento da Gênese na obra magnífica, magnânima, que conta a história espiritual da Terra, a caminho da luz. Também temos o desdobramento da Gênese no Mundo Maior de André Luiz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por todo esse esforço, por toda essa abnegação, por ter superado essa saga, essa verdadeira saga humana de tantas dificuldades, de tantos desafios, e ainda assim nos ter deixado lições de verdadeira conduta espírita cristã, e de ter nos trazido esse manancial inesgotável de conhecimento superior do mundo espiritual, nós, humildemente, agradecemos de coração a Francisco Amor Xavier, que, segundo informações transmitidas pelo Geraldo Lemos, foi um jovem que conviveu com Chico Xavier durante muitos anos em Uberaba, e ele relata que quando Chico Xavier ia fazer 100 anos, a Federação Espírita Brasileira promoveu um congresso, e nesse congresso, a senhora Nena Galves, que recebia Chico Xavier sempre quando Chico estava em São Paulo, dá um depoimento. Ela disse que acordou um dia e o Chico Xavier já estava tomando café, já estava na mesa e estava chorando. Aí ela desceu as escadas apressadamente, querendo saber o que tinha acontecido, se Chico estava passando mal, tinha acontecido alguma coisa com um familiar com ele. Ele falou que não. Ele estava chorando porque ele já vinha pedindo a Jesus uma nova oportunidade para reencarnar no Brasil, mas que naquela noite um emissário do Senhor havia o visitado, dizendo que Jesus havia negado a rogativa, porque contava com ele em Jerusalém, a partir do ano 2100. Então nós não teremos Chico Xavier numa próxima oportunidade tão cedo, não é? Porque Chico Xavier e Emmanuel, isso o próprio Chico relata no livro Por Trás do Véu de Ísis, eles tinham uma dobradinha. Eles têm uma parceria, uma dobradinha. Quando um está no mundo espiritual, o outro está na terra. Então, Emmanuel, isso também relatado pelo Chico nesse livro, Por Trás do Véu de Ísis, biografia dele, já está reencarnado em São Paulo desde o ano 2000. Conta aproximadamente com 26 anos e tem uma tarefa no livro, com o livro, uma tarefa psicográfica, que ele vai cumprir até aproximadamente o ano 2100, quando voltará ao mundo espiritual e Chico Xavier então reencarnará em Jerusalém. Não é? Uma certa feita perguntaram ao Chico, mas como é que nós vamos saber que ele é Emmanuel?
Como é que nós vamos reconhecer? Ué, pela obra, não é? Então, em nome desse amor maravilhoso que Chico Xavier nos ensinou e testemunhou, nós pedimos a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo que onde Ele estiver, neste momento, possa receber as nossas vibrações de profundo agradecimento, de profundo amor. Que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Chico Xavier. Obrigado. Rapaz, você é uma enciclopédia, rapaz. Muito obrigado, tá? Ainda mais trazendo um tema de muita evidência assim, do Chico, né? Muita gratidão, tá? Bom, agora vamos passar para nossa prece final. Depois teremos o passe. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, depois dessa palestra tão maravilhosa, vamos agora fechar nossos olhos, lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo, também do nosso querido Chico, que essa energia de muito amor e de muita paz vibre nos nossos corações por mais essa semana que vai se iniciar. Fica aqui também a nossa gratidão e o nosso pedido de amparo à nossa casa, nossa querida fraternidade, também a todos que aqui vêm procurar algum alívio para os seus sofrimentos e que nós possamos sempre nos mantermos no caminho do bem, trabalhando e pensando em Jesus. Que o Senhor esteja sempre conosco e assim seja.